Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você lições preciosas extraídas da Palavra de Deus, com base aqui na nossa revista de adultos da CPAD. E hoje a lição é muito especial. A lição de número 5 vai falar sobre Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Qual era a mensagem do apóstolo Paulo? Sobre esse tema que nós vamos debruçar hoje aqui no programa, com os comentários dos nossos queridos pastores, pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, e você já sabe, você não pode perder um lance aqui do nosso programa, porque tem muita coisa boa. Tem Bíblia, tem teologia, tem ensino puro das Escrituras para você aqui no programa Escola Bíblica. Eu convido você para acompanhar conosco aí a leitura do texto áureo da verdade prática e em seguida a leitura bíblica em classe no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Acompanhe conosco o texto áureo da nossa lição. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática nos ensina. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. E a leitura você acompanha aí, pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar na tela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 18, que nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Até aqui temos lido a palavra do Senhor. Convidamos você a fazer uma breve oração conosco, pedindo a Deus a graça e a sabedoria para iniciarmos esse programa e esse comentário. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento, por esse programa, por essa oportunidade. Abençoa o nosso comentarista, os teus filhos. Abençoa cada telespectador, cada irmão que nos assiste pela TV Kairos 7.1 ou mesmo pelo YouTube. Aonde chegar esse programa, que a tua bênção chegue também esclarecendo, trazendo luz à mente, fogo ao coração,
abrindo o entendimento de cada um para a compreensão da verdadeira mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós já temos aprendido aqui nesse programa e nas lições passadas sobre Saulo, sobre Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Nós queremos dizer a você que esse homem foi um homem muito importante para o cristianismo. E nós aprendemos que Paulo foi um homem versado no hebraico, no grego, profundo conhecedor da cultura grega, romana e da sua época. Era um doutor da lei, um homem muito conhecedor, um homem muito estudioso, um homem realmente de formação, um homem de alto quilate. E qual era a mensagem desse homem? Qual era o tipo de mensagem que Paulo pregava? Será que a mensagem de Paulo era uma mensagem muito rebuscada? Era uma mensagem inatingível? Qual era o tipo de evangelho que Paulo pregava? Era de sabedoria humana? Era de conhecimento humano? Qual era a mensagem? Esse é o tema do nosso programa de hoje. E eu quero começar aqui agradecendo pela presença aqui do nosso comentarista, o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, fique à vontade para nos falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito especial, que é a mensagem que Paulo pregava e é a mensagem muito atual. Fique à vontade, pastor Elias. Muito bem, pastor Marco. A gente quer agradecer a Deus por esta tão nobre oportunidade, cumprimentá-los aqui na bancada, pastor Marcos, evangelista Wallace e todos os demais irmãos que estão aí nos acompanhando. Será sempre um prazer ter você aí na nossa companhia e agradecer vocês aí por ter permitido que nós entrássemos no lar de vocês. Pois bem, nós veremos na lição de hoje 3 fatores muito importantes, ou que consistem em 3 objetivos. Primeiro, nós estaremos vendo qual é o objeto principal ou qual é a centralidade da mensagem deste apóstolo, como já falou o pastor Marcos. Depois nós veremos os sinais ou as evidências que assim o caracteriza, e nós também veremos as consequências, né, desta mensagem ou da natureza desta mensagem. Nós estamos se tratando de um tempo em que Paulo estava lidando com 3 públicos, ou com um público caracterizado predominantemente por 3 grupos: os gregos, os judeus e os gentios. E nós vemos que, no geral, o apóstolo Paulo acaba falando aqui, no versículo de número 22, que os gregos eles têm uma tendência, a fé deles tem uma consistência, ou tem uma base de consistência. Os judeus também da mesma maneira. Ele diz, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Então, se por um lado um tem uma fé que consiste em sinais, em maravilhas, em obras miraculosas visíveis, os outros consistem a sua fé na sabedoria, no entendimento, na filosofia, porque eles são provenientes do mundo grego. A gente sabe que lá é o berço filosófico mundial, digamos assim, inclusive de onde surgiu o grupo dos gnósticos, aqueles que acreditavam que a salvação era pelo conhecimento que alguém de fato deveria ter. Então, diante dessas manifestações desses grupos, o apóstolo Paulo chega expondo a essência da sua mensagem, que é o Cristo. Mas não é um Cristo qualquer, é um Cristo crucificado e depois o Cristo ressurreto. E aí, quando se fala do Cristo crucificado, tem aqui um elemento que está em evidência, que é a cruz. Então, nós até dizemos a mensagem da cruz. Inúmeras vezes você já ouviu falar sobre isso. E quando nós falamos a palavra cruz, muitas das vezes nós pensamos só no elemento em si, que em muitos lugares, em muitas nações, naquele tempo, inclusive no sistema romano, era um elemento de tortura, era um elemento para ser usado como uma forma de penalidade ou um instrumento para matar aqueles indivíduos de uma mais alta pena. Então, aqueles de mais alta periculosidade, eles eram, digamos assim, direcionados a morrer e morte de cruz. É por esta razão que Jesus morreu desta forma, justamente para ter um peso elevado no que diz respeito à nossa mensagem.
essa mensagem da cruz, ou seja, quando se trata de Cristo crucificado, ela tem um peso elevadíssimo para fim de salvação, justamente porque o Jesus que nós pregamos, ele morreu e morreu em morte de cruz. E quando se fala da morte de cruz, está se falando da morte, digamos, que era a mais sofrível, digamos assim, a mais difícil, a mais terrível daquela época. Então, vale ressaltar nessa oportunidade que quando nós estamos falando aqui de cruz, não estamos falando propriamente do elemento, porque o elemento, o objeto cruz, no tempo de hoje, ou para a mensagem cristocêntrica, que é a essência da mensagem do apóstolo Paulo, este elemento cruz é só um símbolo do sacrifício, um símbolo da obra de Deus que foi realizada através de Jesus Cristo. Porque, na verdade, o Pai planejou, mas quem executou a obra, quem realizou propriamente dito o sacrifício, foi o Filho chamado Jesus Cristo. Por isso que Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Escândalo para os judeus, porque jamais eles acreditavam que alguém morrendo na cruz, esse episódio poderia ser um objeto através do qual as pessoas poderiam ser resgatadas, os pecadores poderiam ser redimidos. Portanto, eles consideravam uma espécie de escândalo. Mas para os gregos, eles consideravam como loucura, porque isso não tinha o menor sentido lógico dentro do seu entendimento filosófico. E o apóstolo Paulo chega dizendo que para uns podem ser loucura, para outros podem ser escândalo, mas para nós, para os salvos, é poder de Deus. Então, nesta noite, ou neste momento, nesta lição, a mensagem ou a essência da mensagem do apóstolo Paulo consiste em Cristo, e Cristo crucificado. Eu só quero ler o versículo de número 2, pastor Marco, do capítulo de número 2 de 1 Coríntios, que diz assim: por nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, a essência da preocupação de Paulo, ou que predominava no coração de Paulo, em fazer com que o povo entendesse, era que o povo compreendesse que a essência da mensagem dele era Cristo e Cristo crucificado. Maravilha. Glória a Deus. Mensagem profunda, mensagem de fato muito poderosa. Evangelista Warwick, bem-vindo ao programa. Sentimos a sua falta aqui no programa passado. O senhor sempre nos brinda aqui com a sua presença, é um prazer muito grande. E gostaríamos que o senhor nos falasse também um pouco mais sobre esse tema maravilhoso de hoje. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Estamos de volta. É um prazer estar aqui com os meus amigos, os meus irmãos, os meus professores, pastores, pastor Elias Gomes e pastor Marcos Melo. O tema de hoje, excelente, atinge assim uma alta estatura, né? E os irmãos eles têm a oportunidade aqui de se deleitar com esse ensino maravilhoso de hoje da palavra de Deus. Bem, hoje nós estamos tratando aqui dessa mensagem que é a palavra da cruz, que no tópico 2 da nossa lição aqui, 1.2 da nossa lição, nós percebemos que nós estamos tratando sobre dois aspectos. Sobre o aspecto de uma maldição, que é um escândalo para os judeus, e de uma simplicidade ou de uma loucura para os gregos. Então, nós temos aqui dois paradoxos bem distintos, bem diferentes. Mas o certo é que nós temos que ter a concepção de que o centro de gravidade hoje, que o centro de equilíbrio, que o centro distributivo da teologia de Paulo, ele está concentrado realmente no Evangelho da cruz e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor Marcos, eu gostaria de conversar com os irmãos, de nós nos localizarmos no tempo e no espaço como de costume temos feito. Quando Paulo ele escreve aos Coríntios e ele trata desse tema, foi por volta entre o ano 53 e o ano 55, após a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, Paulo
ele estaria pregando essa mensagem por volta de mais de 20 anos já. Ele já estava pregando esse tipo de mensagens, fica muito claro quando ele escreve aos Gálatas, e ele deixa muito claro qual é o evangelho que ele crê e o evangelho que ele estava pregando. Mas o certo é que ele amadurece nessa ministração, ele amadurece nessa pregação, e depois de 20 anos pregando, cada vez ele tem mais a certeza de que não só, apesar de não ter convivido com o Senhor Jesus pessoalmente, mas ele tem a plena certeza de que crucificado ele foi, mas ressurreto também ele foi. Então nós estamos falando hoje de um túmulo vazio. E isso é o que nós cremos, isso é o que nós confessamos, isso é o que nós professamos. Por isso, aos olhos daqueles judeus, ele estava se tratando de um grande escândalo, porque a morte foi de cruz, como o pastor Elias falou. Mas para aqui os gregos e para os gentios, ele estava tratando de uma mensagem muito simplória, de uma mensagem muito simplista. Ele estava se dirigindo a pessoas que acreditavam em Zeus, acreditavam na mitologia grega, que é composta de uma substância altamente complexa, de uma retórica altamente explorada. Mas aqui ele estava explicando, ele estava pregando uma simplicidade de um Senhor, de um homem, nascido em Israel, que padece na cruz do Calvário para salvar não só os judeus, mas toda a humanidade. E aquela mensagem simplista, ela não conseguiria alcançar os ouvidos daquelas pessoas que não criam, que não creram naquela mensagem. Mas Paulo, agora aqui, ele está dando uma grande aula teológica. É por isso que o nosso escritor James Dunn, ele vai dizer que realmente ele é o maior teólogo da era cristã. Claro que só perde para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus era o próprio Deus. Mas, acima de tudo, nós temos que reconhecer que essa mensagem é a mensagem que vem atravessando 2 séculos, há mais de 2000 anos, e que certamente tem convencido pelo poder de Deus e pelo poder da mensagem que é explorada. Maravilha, queridos. Aí um pouco para você dessa lição de hoje, que fala sobre a mensagem que Paulo pregava, a mensagem da cruz. É interessante quando a gente lembra de mensagem da cruz, é importante deixar claro que Paulo estava se referindo à obra, como já foi dito aqui pelos comentaristas, a obra da cruz. A cruz em si era apenas um instrumento, como diz o pastor Elias, que era utilizado para a morte de muitas pessoas. Então, muitos ladrões, muitas pessoas não benquistas pela sociedade foram mortas naquela época. A questão não é a cruz, a questão é a obra da cruz. Foi a pessoa que morreu nela, foi a pessoa que se entregou nela, foi o sangue que foi vertido nela, que foi o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era Deus, existia antes de tudo e por ele todas as coisas foram feitas, diz a Bíblia. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele habitou entre nós e ele morreu naquela cruz. E é interessante quando o pastor Elias falava sobre isso e o evangelista Wallace falou sobre maldição, a Bíblia diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, creio que o evangelista Wallace seja esse um dos motivos porque os judeus não aceitavam aquilo, porque para eles era uma maldição, era algo terrível, era algo ruim. Mas era exatamente essa mensagem que Paulo estava querendo esclarecer, que Jesus se fez maldito por nós, não é isso? Justamente, Jesus ele se fez maldito por nós, está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, mas é importante nós também entendermos que esse texto que está escrito que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, está em Deuteronômio capítulo 21, e ele tem realmente essa conotação. Quando o povo de Israel foi receber a terra prometida, estava afixado como lei sobre a circunstância de você localizar um cadáver, né, em sua terra e vê-lo posto, pendurado numa árvore, que seria o madeiro. E nós entendemos isso, que na cultura judaica, e é a lei, né, da Septuaginta, inclusive, nós temos que perceber, é que através dessa não é uma analogia, mas dessa prospecção para o futuro, dessa representatividade judaica, aquilo que eles poderiam ver pendurado no madeiro
se referia à lei a qual eles cumpriam, a qual eles obedeciam, que seria uma maldição. E como nós dissemos, agora Paulo, ele está tratando com essa perspectiva, da perspectiva da maldição junto aos judeus, mas também está tratando de uma mensagem simplista junto àqueles que não conheciam aquela cultura judaica, né, que não conheciam a religiosidade judaica. Está levando isso para o mundo gentílico, para os gregos, inclusive. Então, ele tinha dois aspectos a serem trabalhados, a serem vencidos, a serem guerreados. E ele tinha que traçar duas estratégias diferentes, duas ministrações diferentes que levavam para o mesmo caminho, que era o poder da palavra de Deus, que era o poder da mensagem da cruz promovida através de Jesus Cristo. Maravilha, maravilha. Meus queridos, nós vamos para um breve intervalo. Nós já voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, falando um pouquinho sobre as expressões chaves na doutrina de Paulo. Evangelho de Cristo, Evangelho crucificado e também o Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Fique conosco. Maravilha, estamos de volta com o programa Escola Bíblica para você, trazendo uma lição preciosa. Estamos falando sobre qual mensagem Paulo pregava, qual tipo de evangelho Paulo pregava. Vamos continuar aqui com o nosso comentarista, pastor Elias Gomes. O tópico 2 aqui da nossa lição vai falar sobre expressões chaves da doutrina de Paulo, onde ele menciona Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Gostaria que o senhor passasse aqui para os nossos telespectadores, nossos irmãos e amigos, o que significa isso na expressão de Paulo? Muito bem, pastor Marco. A gente percebe que a palavra evangelho, quase todo mundo já sabe, significa boas novas, e ela é muito mencionada aqui no Novo Testamento, e o escritor até sugere que pelo menos umas 76 vezes. Dessas 76 vezes, 71%, basicamente, ou seja, 54 vezes, elas estão mencionadas nas cartas paulinas. Portanto, Paulo evidencia muito isso, até porque ele tornou-se ou foi tornado um grande pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Ele mesmo fala isso em Romanos, capítulo 1, versículo 15, que ele está preparado para pregar o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho aqui é aquele que consiste em Cristo crucificado, o Senhor ressurreto também. Ou seja, está se falando do sacrifício que Jesus fez na cruz, mas também do outro elemento complementar, porque ambos tornam-se um elemento uno, um elemento único, que culmina na salvação do perdido, que culmina na remissão do pecador. Então, esse evangelho aqui é um evangelho da preocupação do apóstolo Paulo. Na época do apóstolo Paulo, inclusive nas igrejas onde ele havia fundado, haviam outras tendências, outros pregadores, outras mensagens paralelas à mensagem do Cristo ressurreto, do Cristo crucificado. E Paulo se preocupava em levar o evangelho genuíno, sem mistura, sem adultério, sem falsificação. É por isso que ele nos fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja considerado anátema, digno de exclusão, digno de ser considerado como falso. Então, o apóstolo Paulo ele tem essa preocupação. Até porque ele sabe que se a pessoa trilhar em anunciar ou em crer em outro evangelho paralelo a esse, ou que não tem Cristo crucificado e Cristo ressurreto como a sua base principal ou como a sua essência, a gente sabe que o resultado é uma eternidade sem Cristo. E ele, tendo em vista esses falsificadores da palavra de Deus, ele nos fala em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 17, ele diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Isso é preocupante porque isso nos arremessa a uma lição
para os dias de hoje, ou nos traz lições para o dia de hoje, onde o evangelho está em muitos lugares, por muitas pessoas, está sendo pregado de maneira açucarada, aquele evangelho doce, aquele evangelho, muitas das vezes, muito light, soft, enfim, outras coisas, um evangelho de uma tendência mercantilista, um evangelho com uma essência de prosperidade financeira, prosperidade aqui nesse tempo, um evangelho que não compele o povo ao arrependimento, um evangelho que não prima por uma mudança verdadeira, um evangelho que não faz com que o povo enxergue ou passe a pensar nas coisas da eternidade e ficam limitados somente aqui nas coisas da terra. Então, há muito de se pensar e é algo muito preocupante quando se fala da maneira como o evangelho está sendo pregado. Porque, pastor Marcos, evangelista Wallace, a mesma palavra da verdade, o adversário, ele tem o poder de pegar e transtorná-la, adulterá-la, falsificá-la, a ponto de enganar muitas e muitas pessoas. Portanto, o apóstolo Paulo, ele tem essa profunda preocupação de levar o evangelho, mas o evangelho genuíno. E o evangelho genuíno, na mensagem do apóstolo Paulo, ela consiste na crucificação e também na ressurreição do Senhor, que é o maior episódio, ou é o episódio mais fenomenal que aconteceu agora no período neotestamentário. Amém, glória a Deus. Evangelista Wallace, essas expressões de Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e ressurreto, elas transmitem muita coisa, né? Gostaria que o senhor continuássemos falando sobre o que isso também significa. Ela realmente nos transmite muitas coisas, mas o objetivo principal dessa mensagem do Cristo crucificado é da expiação dos pecados da humanidade, né? É um salto, é um marco divisor entre a escravidão e a nossa salvação, a nossa remissão dos nossos pecados. É um marco divisor. E o objetivo da expiação, pastor Marcos e pastor Elias, antes de mais nada, é a própria eliminação do pecado. Isto é, purificando a pessoa ou objeto, seja, né, apagando o pecado. E essa expiação, esse Cristo crucificado, foi o próprio Deus que assim o quis que fosse e o providenciou. É o que nós conhecemos no grego a palavra hilasterion, que significa realmente a expiação. E o ato da expiação, ele remove o pecado que provocou a ira de Deus. Em Salmo 5, verso 5 diz assim, os arrogantes, na nova linguagem internacional, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Nós, costumeiramente, nós pregamos realmente essa mensagem de que Deus odeia o pecado e Ele ama o pecador. Mas Deus, ele só chega nesse ponto de amar o pecador por conta da expiação que foi realizada no Senhor Jesus Cristo. Deus, ele analisa, pastor Marcos e pastor Elias, o tempo como um só, como os fatos ocorrendo, todos os fatos ocorrendo no momento presente, aquilo que nós definimos como kairós de Deus. E Deus, quando ele traçou o nosso plano para a humanidade, ele já conseguia visualizar isso de uma maneira plana, de uma maneira perfeita, e ele já identificava essa necessidade da própria expiação. Por isso aqui que nós tratamos que Deus, ele hoje, atualmente, agora, neste momento, ele continua odiando o pecado e ele ama o pecador. Mas ele só ama o pecador porque aquele sangue derramado na cruz do Calvário, do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, ele consegue, pastor Marcos, nos blindar daquela imagem imperfeita que antes nós tínhamos. Mas agora, através do sangue de Jesus, Deus ele consegue nos ver de forma limpa, de forma cristalina, porque ali ele enxerga o sangue do seu Filho amado derramado por todos nós. Isso, eu gostaria de fazer uma leitura, está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 3 e verso 4, diz assim, porquanto o que for impossível à lei,
no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor Marcos e pastor Elias, o único Cristo que o apóstolo Paulo conheceu foi o Cristo crucificado. E isso está bem claro em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 23. E nós entendemos isso, que é o único Cristo que existiu, é o único daquele planejado por Deus para que hoje nós estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos estar presentes hoje aqui como seres humanos e não sermos fulminados imediatamente pelas nossas falhas. Por causa de Jesus Cristo, Deus ele consegue nos olhar, ele consegue nos ver sem enxergar aquela mancha que antes nos escurecia, aquela mancha que antes nos tornava enfermos. Amém. Glória a Deus. Muito interessante essa colocação do evangelista Wallach e do pastor Elias também. Isso nos remete para uma reflexão. Evangelho tem que ser o evangelho de Cristo. E se é o evangelho de Cristo, é o evangelho da cruz. É muito interessante isso. Não há evangelho sem cruz. Nós precisamos pregar o evangelho com cruz. E o que é evangelho com cruz? É o evangelho do sacrifício de Jesus. É o sacrifício substitutivo. É aquele que se doa em prol dos pecadores. É aquele que toma o lugar dos pecadores. É aquele que é condenado em lugar dos criminosos. É exatamente isso que significa o evangelho da cruz. O evangelho da cruz significa também renúncia. O apóstolo Paulo mesmo, pastor Elias, vai falar sobre isso em Filipenses, que é aquilo que nós chamamos de kenosis, que é aquele renunciar-se. Mesmo sendo Deus, não subsistiu em forma de Deus, mas humilhou-se a si mesmo, entregando-se até a morte, e morte de cruz, morte cruenta, morte cruel, morte realmente vergonhosa, digamos assim. A vergonha da cruz estava sobre ele e nós é que deveríamos, na verdade, passar por isso. Essa é a mensagem que nos remete também a um arrependimento, a olhar para dentro de nós. Se ele levou as nossas culpas, então nós éramos culpados. Se ele levou o nosso pecado, nós somos pecadores. Se ele morreu em nosso lugar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, muito importante essa reflexão sobre realmente a natureza desse evangelho. E o pastor Elias foi muito pontual quando ele disse que nós precisamos pregar esse evangelho, porque as pessoas às vezes se conformam, mas não estão sendo transformadas, porque o evangelho, às vezes, não é esse evangelho da renúncia, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. Quando o senhor falou sobre esse termo grego, kenosis, que se fala do esvaziamento do Senhor, nós estamos falando justamente dessa obra meritosa, porque a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, ela só tem poder para a salvação, e ele só tem essa empolgação elevada em pregar para quem quer que seja, dizendo que ela tem o poder de salvar o pecador, é justamente por causa dos méritos que foram alcançados lá na cruz do Calvário, pela obra de Cristo. Então, esse kenosis que o Senhor até evidenciou, que está em Filipenses capítulo 2, esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, tem a ver com abrir mão das prerrogativas divinas e conceber, ou seja, assumir as limitações humanas a fim de morrer e morrer na cruz, pelo que o texto diz assim, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então, nós vemos que o Senhor, isso aqui está diretamente associado com aquilo que o evangelista Wallach já evidenciou em Gálatas 3:13, que o Senhor se fez maldito por nós, ele assumiu as consequências dos nossos próprios pecados para que nós não fôssemos condenados definitivamente, e também com Isaías capítulo 53, versículo 5. É o ato substitutivo de Deus, é a morte vicária. Então,
se nós lembramos, por um lado, da morte, pelo outro lado, nós evidenciamos também o sacrifício, porque são dois elementos que se completam para culminar na salvação do homem. E o texto de Isaías 53, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo, ou seja, as maldições, as consequências do pecado que eram para ser direcionadas a nós, foram direcionadas a Cristo Jesus. Por esta razão estamos aqui, como já evidenciou muito bem o evangelista Alec. Maravilha. Evangelista Alec, agora, é interessante que essa obra vicária de Cristo, ela se completa quando ao terceiro dia ele ressurge, né? Queria que você nos falasse um pouquinho sobre esse Cristo ressurreto. Que felicidade para nós, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E aquele túmulo está vazio. Hoje aquele túmulo está vazio. Perfeito. Nós estamos tratando aqui das palavras-chave do tópico 2. Nós já vimos o Evangelho de Cristo, nós já vimos o Cristo crucificado e agora nós temos um Cristo ressurreto, um Cristo que ressurgiu. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Porque ele já estava pregando há mais de 20 anos essa mensagem, quando ele escreve essa carta aos Coríntios. E isso evidencia realmente algo físico, algo notório, algo que pode ser comprovado. O corpo de Jesus Cristo, pastores, nunca foi localizado. Aquele sepulcro ele está realmente vazio. E o apóstolo Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 16, ele vai relatar várias passagens em que Jesus ele aparece após a sua ressurreição, evidenciando, inclusive, a passagem em que Jesus aparece para mais de 500 pessoas, dando testemunho, a prova, demonstração de que realmente aquilo ocorrera da forma como aconteceu. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 relatam em passagens diferentes que o túmulo de Jesus Cristo se encontra vazio e, portanto, a base hoje da nossa fé. Tanto a mensagem da cruz, não da cruz em si, mas a mensagem em que ela nos remete e a mensagem de um Cristo ressurreto. Louvado seja Deus. Vamos encerrar esse segundo bloco lendo aqui rapidamente uns versículos. Palavras de Cristo, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, meu xará. A partir do versículo 15 ele disse assim: Senhor, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, por que o evangelho é de Cristo? Porque foi Cristo que determinou a pregação desse evangelho. Paulo não estava pregando o evangelho dele mesmo, do seu coração, da sua mente, da sua sabedoria humana. Ele diz: eu estou pregando o evangelho de Cristo, que é o evangelho da cruz. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Não saia daí. De volta com o programa Escola Bíblica, com um tema muito especial, lição de número 5, falando sobre a mensagem que Paulo pregava, Cristo crucificado. E dentro desse aspecto, nós já temos falado aqui sobre o tipo de evangelho que Paulo pregava, a mensagem dele, as palavras que Paulo utilizava para descrever esse evangelho, como o evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. E agora nós vamos falar sobre os efeitos da pregação dessa mensagem. Já fizemos aqui uma reflexão sobre que tipo de evangelho nós temos pregado, e nós precisamos realmente, você que é pregador do evangelho, que é pastor, que é obreiro, precisa refletir e ter cuidado. Não mude a pregação que você aprende com Paulo aqui nessa lição, que é a mensagem da cruz. A mensagem que provoca arrependimento,
a mensagem que nos faz ver como pecadores que somos e carentes da graça de Deus. E, pastor Elias, eu queria que o senhor nos falasse agora, porque esse evangelho, ele nos constrange, né? Nos constrange a se arrepender, nos constrange a mudar de vida, a reconhecer os nossos pecados e a aceitar o sacrifício da cruz e, portanto, receber a Cristo como Senhor e Salvador, um único Salvador, um único caminho para realmente trazer de volta a paz do homem com Deus. Os efeitos dessa pregação, eles são realmente vividos na vida daquele que realmente acredita, no seio da igreja, de todo aquele que crê, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. Existe esse chamado da parte de Deus e esse chamado acontece por meio da pregação do evangelho, o evangelho genuíno, sobre o qual nós tratamos em blocos anteriores ainda hoje. E nós vemos que esse evangelho sendo pregado genuinamente, ele produz frutos, ele produz resultados, e resultados permanentes, resultados significativos. O Senhor disse que uma vez que alguém aceita e crê de verdade, crê no seu nome através da pregação do evangelho, esses sinais lhe seguiriam. Está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. No versículo de número 20, quando o Senhor despede os seus discípulos para irem pregar o evangelho, a Bíblia diz que eles estão pregando e o Senhor está cooperando com ele, realizando prodígios, realizando sinais, confirmando a palavra da pregação. Agora, é interessante que a pregação em si, ela provoca mudança na vida daquele que está pregando, porque este deve ser o primeiro moldado, transformado, aquele que primeiro experimenta da palavra. Quando eu sou usado por Deus para ministrar, para pregar uma palavra aos demais, às outras pessoas, eu mesmo já devo ter bebido da água que eu estou oferecendo aos outros. Eu mesmo já devo ter comido do pão que eu estou oferecendo aos outros. Então, pregar o evangelho, primeiro tem isso, é a ortopraxia, é você viver na prática aquilo que você está pregando. Portanto, isso é muito sério. O apóstolo Paulo considera o ato ou a pregação do evangelho algo muito sério, que ele considera como uma obrigação imposta. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, e ele ainda diz assim no final do texto: e ai de mim, se não pregar o evangelho de Cristo. E em Romanos, capítulo 1, versículo 16, em primeira instância, ele vem dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Para a salvação. A gente sabe que salvação é um processo. Salvação é um processo. Um processo que acontece, em primeiro lugar, através do arrependimento. Quando a pessoa ouve ou é convencida pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho, ela se arrepende, ela tem vergonha. Portanto, ela vai passar agora pelo viés da mudança, da transformação. Porque arrependimento, metanoel, é mudar de rota, é mudar de direção, é mudar de conduta. Muitas das vezes, a mudança ela acontece num modo mais acelerado, mas, no mínimo, ela acontece de uma maneira gradativa, mas tem que acontecer mudança. No caso, nós estudamos na lição passada, o apóstolo Paulo passou por uma conversão, por uma mudança gradativa, mas todos que ouvem o evangelho e correspondem positivamente, porque o chamado do Senhor para todos vem através da pregação do evangelho. Agora nós ouvimos na lição passada que o arrependimento ele trabalha no intelecto do homem, faz ciência na mente dele, trabalha nas emoções dele, de modo que os sentimentos dele agora vão fazer com que ele pare para pensar mais certamente, mas tem a volição, que é onde ele vai fazer as suas escolhas, se ele vai responder ou corresponder positivo ou negativamente a esse chamado que é emitido pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Maravilha. Evangelista Wallace, continue nos falando um pouquinho sobre os efeitos da mensagem da cruz. Pastor Marcos, pastor Elias, são vários esses efeitos, né?
o tópico 1 diz assim que é uma vida no poder de Deus. E nós compreendemos isso e nós sabemos disso. Mas um dos grandes efeitos, né, desse evangelho que nós aprendemos, que nós acreditamos, que nós cremos, é a possibilidade de nós nascermos de novo em Cristo Jesus. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 22, ele diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. E quando ele escreve isso aos irmãos em Corinto, ele tem que explicar o que ele está tratando desse verso. E mais à frente, lá no verso 35, ele começa a chamar as pessoas que não acreditam na ressurreição de insensatos. E ele faz uma análise, uma comparação, uma análise metafórica. E ele diz assim no verso 36, insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Claro, ele está fazendo aqui uma análise óbvia de que para que nós vivamos o Evangelho, para que nós pregamos o Evangelho, nós devemos sermos revivificados em Cristo Jesus. Mas o Evangelho, ele tem várias funções, ele tem vários efeitos. Ele tem o poder de salvar, ele tem o poder para operar maravilhas, isso está em Romanos capítulo 15, no verso 19. Tem o poder para encorajar, está em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. E ele tem o poder para nos ressuscitar. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14, e define bem o que nós tratamos agora, aqui a pouco. Para encerrar aqui esse momento, nós temos a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5 e 6, ele diz assim: Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho se deve prestar em tempos oportunos. Então, esse é o poder do Evangelho, é o poder de nós testemunharmos a qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer local, de um Cristo que padeceu por nós, que morreu por nós, mas que ressuscitou, e junto com ele nós nascemos de novo, fomos revivificados, e assim estaremos juntos, pregando sempre essa mensagem maravilhosa que é de Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse evangelho tem produzido que tipo de efeito na sua vida? É uma pergunta que eu deixo para você, tá bom? E um dos efeitos aqui que o nosso comentarista fala também é uma vida de humildade, tá bom? Porque vai contrastar essa sabedoria humana, essa sabedoria mundana com a sabedoria de Deus. Quando a gente olha para Cristo e vê-lo naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, comendo com pecadores, estendendo a mão para os enfermos, curando, a gente vê um Cristo humilde, a gente vê um Cristo que se esvaziou, e isto também nos leva a viver uma vida de humildade. A mensagem da cruz, disse nosso comentarista, nos constrange a viver a humildade, uma dependência no Espírito e também uma vida de paz com Deus, como nós falávamos aqui antes, porque um dos efeitos dessa mensagem que traz para a nossa vida de nos religar novamente a Deus. E nós temos em Cristo, nós temos paz com Deus e uma vida agora livre do domínio do pecado. Não é que a gente não peque, todos nós estamos sujeitos, nós pecamos, mas agora o pecado não tem domínio. O pecado agora tem que ser um acidente na vida daquele que um dia se entregou para Jesus, tá bom? Então que Deus abençoe de forma muito especial a sua vida, trazendo essa renovação, essa transformação na sua vida. Pastor Elias, de fato, o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia para todo aquele que precisa, que está em trevas, todo aquele que está doente, todo aquele que está enfermo, todo aquele que está triste. São notícias boas, são muitas, né, Pastor Elias, que a Bíblia traz, né? Com certeza, Pastor Marcos, são inúmeras. A gente vê, muitas das vezes, pessoas, né, como se fala aqui de humildade, e nós temos como maior protagonista desta mensagem, que é Jesus de Nazaré. Ele mesmo também é o maior exemplo de humildade. Ele fala em Mateus capítulo 11, que o Senhor ele é manso e humilde, não aparentemente, não superficialmente, mas de coração. E a gente vê tantas pessoas que no contexto prático acontece de fato o que o apóstolo Paulo nos compele a fazer lá em Filipenses capítulo 2,
de considerar os outros superiores a si mesmo, se sujeitar aos demais, porque muita gente diz assim, eu só me sujeito a Deus, eu só me dobro para Deus. E muitas das vezes a pessoa conhece o evangelho tritura e ela nasce novamente. E aquela pessoa que você vê que era valente, que era um touro bravo, até como o apóstolo Paulo, agora se torna uma ovelha, ou javali, né? Se torna um verdadeiro humilde, uma verdadeira ovelha, porque o evangelho ele provoca uma verdadeira mudança ao ponto da pessoa se ver um pobre de espírito de acordo com Mateus capítulo 5, no sentido de não enxergar uma autossuficiência. Ele enxerga uma profunda dependência contínua de Deus. Sem essa dependência, ele jamais sobreviveria. Então, isso é muito importante, a gente pensar sobre esse aspecto de consequência do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. Evangelista Wallace, eu gostaria também de as colocações finais, fica à vontade. Lembrando aqui aos nossos colegas e amigos que nesse dia 31, agora, né, se comemora o dia da Reforma Protestante, um dia muito importante para nós, exatamente nos trouxe uma luz muito grande a respeito daquilo que foi também o evangelho pregado por Paulo, né, que é o evangelho que nos fala que o justo, ele viverá da fé, né? Perfeito, pastor Marcos. Nós percebemos aqui, no último tópico da nossa lição, trata sobre uma vida na dependência de Deus. E o apóstolo Paulo, ele sabe bem o que é isso. E ele deixa muito bem claro nas suas cartas que ele vivia realmente na dependência de Deus. Agora há pouco eu conversava em off aqui com o pastor Elias Gomes, e nós tratando justamente sobre isso, que após a conversão de Paulo, a caminho de Damasco, após ele se retirar, se retrair e estudar no deserto da Arábia por 3 anos, depois desses fatos, ele vai a Jerusalém. Mas nós cremos que aquela chegada do apóstolo Paulo em Jerusalém, ele ainda não tinha o conhecimento do que era essa nova aliança. Ele tinha o conhecimento da antiga aliança, ele se recolhe ao deserto e ele vai estudar a lei, a antiga lei. Mas ali, no contato com aqueles discípulos, no contato com aqueles apóstolos, ele passa a ter contato com o que é a verdadeira e a nova aliança, que se resume ao fato de que tudo agora, naquele momento presente, é o momento que eu vivo, que você vive, é o momento em que todos nós, tudo que nós formos fazer, depende de Deus. O que antes no Antigo Testamento, tudo dependia de cada um para alcançar a sua salvação, agora na nova aliança, tudo da sua vida vai ser na dependência de Deus. E nós somos felizes porque nós podemos compreender e estudar essas escrituras, o evangelho que nos foi deixado, a palavra, nossa palavra da salvação que nos foi deixado, e instrumentos vivos, mas remanescentes, mas mais perto no tempo, que foi Martinho Lutero, que muito se debruçou sobre os estudos do apóstolo Paulo, e hoje nós completamos 504 anos da Reforma Protestante, daquele episódio em que ele vai afixar, né, as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, assim a pronúncia, e ali nós damos um novo passo, atingimos um novo patamar do estudo da Bíblia Sagrada e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui hoje, por conta dele, né, por conta dos estudos de Paulo, por conta das modificações, das grandes dádivas alcançadas através de Lutero. Nós estamos aqui hoje pregando a palavra de Deus e fazendo esse estudo, abrilhantando a vida de todos aqueles que se debruçam sobre o estudo da palavra de Deus. Maravilha. Meus queridos, nosso programa está chegando ao final. Hoje uma lição muito boa, falando sobre a mensagem que Paulo pregava, a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo e do Cristo crucificado, mas também do Cristo ressurreto. Isso significa que há esperança para nós. Pastor Elias, evangelista Wallace, eu tive assim a felicidade, a grata felicidade de conhecer Israel e de conhecer o túmulo vazio. Conto para vocês e testemunho que eu senti algo muito poderoso ali.
muito precioso ali dentro, quando eu cheguei lá e vi aquela frase em inglês, não está aqui, ressuscitou. Aquilo me dobrou assim por dentro, eu senti algo muito forte, porque se o túmulo está vazio, nós temos esperança. A morte foi vencida, há esperança para o nosso futuro, porque Cristo, Ele vive, Ele reina para todos sempre. Há esperança para você. Por isso que o Evangelho é boa nova, porque todos os demais líderes de outras religiões, eles morreram, mas eles não ressuscitaram. Porém, o nosso Cristo, o Cristo que Paulo pregava, que nós pregamos também, Ele ressurgiu dentre os mortos. Então, Ele venceu a morte. Ele não foi contaminado pelo pecado. Ele venceu o mundo. Ele venceu as tentações. Ele venceu todo o mal. E agora está à destra de Deus, de onde Ele intercede por nós. E o apóstolo Pedro pregou, e nem outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E essa salvação, ela é para você que nos assiste, é para toda a sua casa, é para toda a sua família, porque também está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Pastor Elias, o programa está muito bom, um tema que nós gostamos, que é a pregação do Evangelho. Fomos ensinados a pregar o Evangelho, a pregar a palavra, mas nós temos que terminar esse programa tão especial. Agradeço a vocês, agradeço aos nossos telespectadores e peço ao pastor Elias que nos despeça fazendo esta oração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor e estimular os professores, coordenadores, que continue arduamente fazendo aquilo para o qual o Senhor lhe chamou, sabendo que o seu galardão é certo da parte do Eterno. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Sim, Pai. Te louvamos por esta tão sublime oportunidade, Senhor, este momento ímpar, que Tu mesmo, ó Deus, nos permitiu de estarmos Sim, aqui. Pai. Que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua palavra, Senhor, venha a ser uma realidade contínua, Pai, na nossa vida, na vida daqueles que estão conosco agora, neste momento, Senhor. Abençoa continuamente o pastor Marcos, sua família, evangelista Wallace, sua família, ó Pai, nosso pastor presidente, toda a sua casa. Senhor, todo o Teu povo aqui na cidade de Marabá e vizinhança, em o nome de Jesus, que nós sejamos, ó Pai, poderosamente entusiasmado pelo poder da Tua palavra todos os dias. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Até o próximo programa Escola Bíblica.